Óleo de cocô, o segredo milenar que ainda funciona, real. O dia que tudo mudou. A cozinha da Dona Maria cheirava a café fresco e pão quente. Era uma manhã de sábado, daquelas que a gente acorda sem pressa. Ela, com seus 68 anos e mãos cheias de histórias, amassava massa para os biscoitos enquanto a neta, Luísa, de 15 anos, mexia no celular. Vó, você já ouviu falar desse negócio de óleo de cocô? Perguntou Luísa, sem tirar os olhos da tela. Tá todo mundo falando que é bom pra tudo, cabelo, pele, até pra emagrecer. Dona Maria riu baixo, daquele jeito que só quem já viu muita coisa na vida ri. Ah, minha filha, óleo de cocô não é moda não. Isso é remédio da minha avó, da avó da minha avó. Desde que eu me entendo por gente, a gente usa isso aqui em casa. Luísa finalmente levantou a cabeça, curiosa. Sério? Mas como assim? Todo mundo fala que é coisa de agora. Agora virou um superalimento, né? Dona Maria fez um gesto com a mão, como se afastasse uma bobagem. Mas antigamente, a gente não tinha esse nome bonito. Era só óleo de cocô mesmo. E servia pra tudo, queimadura, dor de barriga, cabelo ressecado. Até pra afugentar mosquito. Luísa franziu a testa. Mas como? Óleo afasta mosquito? Ué, não é só passar um pouquinho nas pernas e nos braços. O cheiro deles não gosta. E olha que eu já testei. Ela apontou para um vidro transparente em cima da geladeira. Esse aí tem mais de 20 anos. Nunca estraga. Luísa pegou o vidro, cheirou com cuidado. Cheira gostoso. Mas e para comer? Dizem que faz mal. Dona Maria suspirou, secando as mãos na toalha. Faz mal nada, menina. Tudo em excesso faz mal. Uma colherzinha no feijão, outra na salada. Isso sim é bom. Meu marido, Deus o tenha, vivia passando óleo de cocô no pão com mel. Nunca teve colesterol alto, não. Luísa ainda estava desconfiada. Mas e essas coisas de emagrecer? Funciona mesmo? Funciona se você não ficar comendo bobagem o dia todo, Dona Maria respondeu, direta. Óleo de cocô dá energia, sacia a fome. Mas não é milagre, não. Nada é. Nesse momento, o neto mais novo, Pedro, de 8 anos, entrou correndo na cozinha, esfolando o joelho. Vó, eu caí. Dona Maria nem piscou. Pegou o vidro de óleo de cocô, passou um pouco no joelho do menino e soprou. Pronto. Amanhã nem vai doer. Pedro, que já chorava menos, olhou para Luísa. É mágica, tia? Luísa riu. Acho que é, sim. 2. A descoberta de Luísa. No dia seguinte, Luísa foi para a escola ainda pensando na conversa com a avó. Na hora do intervalo, sua amiga Carolina apareceu com uma garrafinha de suco verde e um pote de plástico. Luísa, olha só. Comprei óleo de cocô em cápsulas. Dizem que queima gordura. Luísa segurou o pote, leu o rótulo cheio de palavras complicadas. Caro, hein? É, mas vale a pena. Carolina abriu o pote e mostrou as cápsulas amarelas. Toma uma. Luísa hesitou. Minha avó fala que óleo de cocô puro já serve. Carolina fez uma careta. Puro? Que nojo. Isso deve ser cheio de gordura. Mas é gordura boa, Luísa tentou explicar, lembrando do que a avó tinha falado. E não precisa dessas cápsulas não. Minha avó usa o óleo normal há anos. Carolina riu. Ah, Luísa, sua avó é da roça, né? Hoje em dia a gente tem coisa melhor. Luísa não discutiu. Guardou a informação e, quando chegou em casa, foi direto pro computador. Pesquisou, leu, assistiu vídeos. E descobriu que a avó tinha razão, óleo de cocô era usado há séculos em países como Índia, Filipinas e até no Brasil, especialmente no Nordeste. Não era moda, era tradição. Naquela noite, enquanto ajudava a avó a preparar o jantar, Luísa contou o que tinha aprendido. Vó, você sabia que na Índia as pessoas usam óleo de cocô para escovar os dentes? Dona Maria riu. Claro que sei. Chama oil pulling.
Meu pai fazia isso. Diz que deixa os dentes brancos e a gengiva forte. E funciona. Experimente. Mas não engula, hein? Dona Maria brincou. Senão você vai ficar falando sozinha igual ao seu tio João. Luísa riu. Depois, séria, perguntou. Vó, por que as pessoas esquecem dessas coisas? Dona Maria parou de mexer a panela, pensativa. Porque o mundo fica cheio de novidade, minha filha. Aí a gente acha que o novo é sempre melhor. Mas às vezes o melhor já está aqui, na nossa frente, há séculos. 3. O teste de Pedro. Pedro, que tinha ouvido tudo, resolveu fazer seu próprio teste. No dia seguinte, depois do banho, ele passou óleo de cocô no cabelo, como a avó tinha ensinado. Vó, olha. Vou ficar igual ao Neymar. Ele gritou, todo orgulhoso, com os cachos brilhando. Dona Maria riu. Isso, meu neto. Cabelo bonito é cabelo saudável. Mas na escola, não foi bem assim. Um colega, o Zé, zoou. Ih, Pedro, tá com a cabeça toda engordurada. Pedro ficou vermelho, mas não se abalou. É óleo de cocô, seu bobo. Minha avó falou que é bom. Zé torceu o nariz. Parece que você não lavou o cabelo. Pedro estava quase chorando quando a professora, Dona Ana, interveio. Pedro, vem cá. Ela se agachou e cheirou o cabelo dele. Cheira a cocô. Gostei. Os outros riram, mas dessa vez foi do Zé, que ficou sem graça. Minha avó também usava, Dona Ana falou. E olha meu cabelo. Ela soltou os fios longos e lisos. Nunca usei química. Pedro sorriu, aliviado. Quando chegou em casa, contou tudo pra avó. Eles zoaram, mas a professora defendeu. Dona Maria deu um beijo na cabeça dele. Isso porque ela sabe das coisas. Óleo de cocô não é vergonha, não. É saúde. 4. A mudança de Carolina. Uma semana depois, Carolina apareceu na casa de Luísa com uma expressão estranha. Luísa, eu tive uma crise de enxaqueca ontem. Minha mãe passou óleo de cocô na minha testa e nas têmporas. E aí? Luísa perguntou, segurando o riso. Sumiu. Carolina falou, surpresa. Como assim sua avó tem razão em tudo? Luísa riu. Falei pra você. Vamos lá, eu te mostro como a gente usa aqui. As duas foram pra cozinha, onde Dona Maria estava fritando peixe. Vó, a Carolina quer aprender. Dona Maria sorriu, feliz da vida. Então senta aí, menina. Primeiro, óleo de cocô para fritar não queima igual ao de soja. Segundo, se passar no rosto à noite, acorda com a pele macia. Terceiro. Carolina anotava tudo no celular, impressionada. E para cabelo? O meu tá um horror. Uma vez por semana, passa antes de lavar. Deixa agir uns 20 minutos. Dona Maria pegou um pote. Leva esse aqui. É de presente. Carolina olhou para Luísa, sem jeito. Desculpa ter zoado antes. Tudo bem, Luísa respondeu. Agora você sabe. 5. O segredo que não é segredo. Com o tempo, a turma toda da escola ficou sabendo do segredo de Dona Maria. Até a diretora, que sofria com dores nas articulações, começou a usar óleo de cocô nas juntas antes de dormir. Dona Maria, o senhor é uma sábia. A diretora elogiou um dia. Sabedoria não é minha, não, Dona Maria respondeu. É da terra, das pessoas que vieram antes. A gente só escondeu isso debaixo do tapete por um tempo. Luísa, que agora pesquisava receitas com óleo de cocô na internet, mostrou pra vó um vídeo de uma mulher fazendo um detox caro com o produto. Olha só, vó. Cobrando uma fortuna. Dona Maria balançou a cabeça. O mundo gosta de complicar o que é simples. Óleo de cocô não precisa de nome bonito. Não precisa de embalagem cara. Ele já é bom do jeito que é. Pedro, que tinha virado a embaixadora do óleo de cocô na escola, chegou correndo. Vó, o Zé pediu um pouco para passar no cabelo. Todos riram.
Aí está a Dona Maria disse, satisfeita. Até quem zoava agora quer saber. 6. A lição que ficou. Anos se passaram. Luísa virou nutricionista e, em seu consultório, sempre tinha um vidro de óleo de cocô em cima da mesa. Minha avó me ensinou, ela dizia aos pacientes. Não é moda, é ciência popular. Pedro, já adolescente, ainda usava óleo de cocô no cabelo, mas agora era por estilo. É natural, brother, ele falava pros amigos. E Dona Maria? Continua na sua cozinha, com seu vidro de óleo de cocô, ensinando quem quiser aprender. A vida é assim, ela diz. As coisas boas não têm data de validade. Só precisam de alguém para lembrar que elas existem. E assim, o segredo milenar continua vivo. Não por ser mágico, mas por ser real. Por funcionar. Por ser simples. Porque às vezes, o melhor remédio é aquele que já estava na despensa da sua avó. Só esperando você descobrir. A casa de Dona Maria agora é ponto de parada para quem quer aprender. Não só sobre óleo de cocô, mas sobre aqueles saberes que o tempo quase apagou. Um dia, bateu na porta uma moça chamada Clara. Tinha acabado de se mudar pro bairro e ouvido falar da senhora que sabia tudo de remédio caseiro. Boa tarde, Doninha. Ouvi dizer que a senhora ensina uns truques com óleo de cocô. É verdade? Dona Maria olhou para ela, sorriu e apontou pro banco de madeira na varanda. Senta aqui, minha filha. Truque não, é jeito de viver. Minha mãe me ensinou, eu ensino você. Assim não se perde. Clara sentou, curiosa. Tirou do bolso um caderninho surrado. Posso anotar? Claro. Mas não é só para anotar, é para fazer. Óleo de cocô para queimar gordura? Uma colher de sopa em jejum. Para pele ressecada? Passa no corpo depois do banho. Para cabelo. Esquenta um pouco, passa e deixa agir. Mas tem que ser o puro, viu? Esse de mercado cheio de química não vale. Clara anotava rápido, mas parou de repente. E para ansiedade? Tem algum jeito? Dona Maria pegou o vidro, tirou um pouco do óleo com a ponta dos dedos e passou nas têmporas da moça. Isso aqui acalma. Mas o melhor remédio para ansiedade é parar. Parar para respirar, para tomar um chá, para conversar com quem a gente gosta. O óleo ajuda, mas a vida é que cura. Clara suspirou. A senhora fala como se fosse fácil. Não é fácil, não. Mas é simples. A gente complica tudo. Antigamente, não tinha remédio para tudo, não. Tinha jeito. Tinha paciência. Tinha fé. Enquanto falava, Pedro chegou correndo, suado da escola. Vó, me dá um copo d'água? Dona Maria pegou o filtro, encheu o copo e colocou uma colherinha de óleo de cocô dentro. Toma. Isso dá energia. Pedro fez careta. Mas vó, óleo na água? Confie em mim, menino. Ele tomou. Fez uma pausa. Até que não é ruim. Dona Maria riu. Viu? As coisas boas a gente só descobre quando experimenta. Clara sorriu, guardou o caderno e olhou em volta. A cozinha cheirava a comida caseira, o rádio tocava uma música antiga, o sol batia na janela. A senhora tem razão. Às vezes a gente só precisa lembrar do que já sabe. Dona Maria apertou a mão dela. E é por isso que eu ainda tô aqui. Para não deixar esquecer. Pedro largou a mochila no chão e se jogou na cadeira. Vó, hoje a professora falou que óleo de cocô é modinha. Que não tem prova científica. Dona Maria parou de mexer a panela e olhou pro neto. Prova científica? Menino, a prova tá aqui. Ela apontou pro próprio peito. E aqui? Apontou pra cabeça. Meu avô já usava, minha avó também. Ninguém precisava de papel assinado para saber que funcionava. Clara riu baixo. É verdade, Pedro. A ciência demora para chegar onde o povo já tá há séculos. O menino coçou a cabeça. Mas e se for só crendice? Dona Maria pegou um pote de vidro com um óleo amarelinho.
Experimenta isso aqui na queimadura de ontem. Se amanhã não tiver melhorado, eu como meu chapéu. Pedro resmungou, mas passou um pouquinho no machucado do braço. Vai arder? Não. Vai esquentar um pouco, depois passa. Clara observava tudo, fascinada. A senhora aprendeu isso com quem? Com a vida, minha filha. Dona Maria sentou na mesa. Quando meu filho mais novo teve sarampo, o médico falou que era para internar. Eu passei óleo de cocô com arruda nas feridas, dei chá de folha de goiaba. Em 3 dias, ele estava brincando no quintal. Pedro arregalou os olhos. Sério? Juro. O médico até veio aqui para ver. Ficou de boca aberta. Clara anotou rápido no caderno. E ninguém nunca questionou? Questionaram, uai. Mas quando vê que funciona, até os desconfiados mudam de ideia. Pedro cheirou o braço. Já tá doendo menos. Dona Maria deu um tapinha nele. Falou, né? Agora vai lavar esse rosto sujo antes do almoço. O menino saiu correndo. Clara ficou olhando pro óleo. A senhora acha que as pessoas vão voltar a usar essas coisas? Dona Maria suspirou. Algumas já estão voltando. Quando o remédio da farmácia não resolve, ou faz mal, a gente lembra do que a terra oferece. Ela pegou uma colher de pau. Mas tem que ter paciência. Nada que é bom vem do dia pra noite. Clara sorriu. Como o óleo de cocô. Isso. Devagar, mas certo. Como tudo na vida. Clara fechou o caderno com cuidado. A curiosidade não saía da cabeça dela. E como a senhora aprendeu tudo isso? Dona Maria riu enquanto mexia a panela. Minha avó me ensinou. E a avó dela aprendeu com a bisavó. É coisa que passa de mão em mão, não de livro. Mas e se um dia acabar? Acabar como? As pessoas esquecerem. Ou acharem que é bobagem. Dona Maria parou de mexer. Olhou firme para Clara. Enquanto tiver gente como você, que pergunta, que anota, não acaba. O problema é quando a gente acha que já sabe tudo. Clara pensou um pouco. Eu queria aprender mais. Não só sobre óleo de cocô. Dona Maria sorriu de lado. Então volta amanhã. E traz um pote vazio. Pra quê? Pra gente fazer um remédio pra tosse. Com mel, gengibre e, adivinha? Clara riu. Óleo de cocô. Isso aí. E dessa vez você mexe com as próprias mãos. Pedro apareceu na porta, o rosto ainda molhado. Eu posso ajudar também? Dona Maria jogou um pano nele. Pode. Mas primeiro seca essa água do pescoço, senão você pega um resfriado e aí quem vai precisar do remédio é você. Clara olhou pela janela. O sol já estava alto. A casa cheirava a comida boa e a algo mais. Algo que ela não sabia explicar, mas que parecia importante. Dona Maria, obrigada. A velha só acenou com a cabeça. Obrigada é quem usa e não esquece. Agora, vai chamar seu irmão para almoçar. Essa sopa não espera. Pedro esfregou o cabelo com um pano e sentou à mesa. A sopa fumegava no prato, com pedaços de mandioca e um cheiro que fazia o estômago roncar. Isso aqui tá bom demais, disse, soprando a colherada. Clara serviu-se também, mas não conseguia parar de pensar no óleo de cocô. Era como se aquela gordura branca guardasse segredos que ninguém mais lembrava. Dona Maria, e se a gente testasse esse remédio hoje mesmo? Só para ver como faz? A velha mastigava devagar, os olhos brilhando. Tá com pressa, menina? Remédio bom não se faz no vapor. Tem que esperar o gengibre soltar seu fogo, o mel engrossar, e o óleo de cocô. Ele que segura tudo junto. Pedro engoliu rápido. Mas e se a gente só experimentasse os ingredientes separados? Para entender. Dona Maria riu, um som grosso e quente. Tá querendo ser cientista, é? Bom, então pega o mel ali no armário. O gengibre tá na vasilha de barro. E o óleo, ela apontou para o pote na bancada, tá esperando você desde ontem. Clara levantou,
as mãos já coçando para mexer. Pedro foi atrás, mas parou no meio do caminho. E se a gente estragar tudo? Dona Maria tomou um gole de café preto. Estragar? Nada se estraga, meu filho. O pior que pode acontecer é ficar ruim de gosto. Aí a gente joga pros frangos e eles que se virem. Os dois riram. Clara pegou o mel, Pedro raspou um pedaço de gengibre. O óleo de cocô, branco e firme, esperava no pote. Como é que a gente começa? Perguntou Clara, com a colher na mão. Dona Maria se aproximou, as mãos nos quadris. Primeiro, esquenta o óleo bem devagar. Não pode queimar, senão amarga. Depois, joga o gengibre ralado e deixa dourar. Por último, o mel. Mexe sem parar até virar um caramelo. Pedro franziu a testa. E se dourar demais? Aí você aprende que fogo alto não é amigo de remédio. Dona Maria pegou uma panela pequena e colocou no fogão a lenha. Vamos, seus curiosos. Hoje o almoço espera, mas a sabedoria não. Clara derreteu uma colher de óleo na panela. O cheiro doce e quente encheu a cozinha. Pedro ralou o gengibre, tossindo quando o pó subiu no ar. Nossa, isso arde. É pra arder, disse Dona Maria. Remédio que não incomoda um pouco não faz efeito. O gengibre chiou no óleo. Clara jogou uma colher de mel e começou a mexer. A mistura foi engrossando, virando um xarope dourado que grudava na colher. Pronto? Perguntou Pedro, cheirando o vapor. Dona Maria pegou um prato e derramou um fio do líquido quente. Agora é só esperar esfriar. E rezar para ninguém tossir hoje, porque senão, vocês dois vão ter que tomar o próprio remédio. Clara provou a ponta da colher. Doce, picante, com um gosto que lembrava a infância. Nossa, é bom. Pedro fez uma careta. Bom não. É estranho. Mas acho que funciona. Dona Maria pegou o pote vazio que Clara tinha trazido e encheu com o xarope ainda quente. Leva para sua mãe. E diz para ela que se a tosse não passar em 3 dias, é porque o problema não é no peito, é na cabeça. Clara abraçou o pote como se fosse um tesouro. E se a gente quiser fazer mais? Para vender? Os olhos de Dona Maria se estreitaram. Ah, então agora virou negócio? Pedro coçou a cabeça. Não é negócio, Dona Maria. É compartilhar. Todo mundo aqui no bairro tá sempre doente, e remédio de farmácia é caro. A velha ficou quieta por um tempo. Depois, suspirou. Bom. Se for para ajudar, eu ensino direitinho. Mas tem uma coisa, óleo de cocô não é mágica. Ele ajuda, mas quem cura mesmo é o corpo. E o corpo precisa de comida boa, água limpa e, ela apontou para a janela, onde o sol brilhava sobre as árvores, um pouco de paz. Clara sorriu. Então a gente começa amanhã? Dona Maria pegou mais um pote vazio. Começa hoje. Mas primeiro, lava essa panela. Remédio se faz com limpeza, senão vira veneno.